Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, mais uma vez sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para refletir e meditar a palavra do Senhor. Hoje, dia 31 de julho, nós meditamos a memória de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio foi um militar nascido na Espanha. Uma boa parte da vida dele inicial, ele viveu servindo ao exército, no serviço militar. Porém, houve um acontecimento que marcou a vida de Santo Inácio de Loyola. Foi um grave acidente. Enquanto ele estava em uma batalha no serviço militar, ele foi gravemente ferido. Após esse ferimento, ele teve que ficar um tempo no hospital para se recuperar. No hospital, Santo Inácio de Loyola começou a ler a vida de Cristo e a vida dos santos. Imagina o que aconteceu. Se apaixonou. Depois que ele se recuperou no hospital, Santo Inácio de Loyola decidiu deixar o serviço militar e ingressar como religioso. Ele é conhecido por ser o fundador da Companhia de Jesus. Companhia de Jesus, o mais conhecido dos jesuítas, do qual o nosso Papa Francisco faz parte. Nesse vídeo também, nesta sexta-feira, nós rezamos pelo nosso pontífice. Na primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Jeremias, capítulo 26, versículo 1 ao 9, trata de um acontecimento interessante. Mas antes disso, nós precisamos compreender um pouquinho quem foi Jeremias. Sabe aquela velha frase que até virou música, que nós até cantamos na igreja, que fala assim: antes que te formastes dentro do ventre de tua mãe, antes que nasceste, te conhecia e te consagrei para te fazer profeta das nações. Esta frase está no primeiro Jeremias, no livro de Jeremias, versículo 5. Sim, Jeremias foi chamado e ele recebeu do Senhor esta frase. Que coisa grandiosa! Só que Jeremias, ele resistiu inicialmente, porque ele era muito jovem. Então ele disse: Senhor, não tenho capacidade, sou muito imaturo, sou muito jovem. Mas o Senhor insistiu e ele aceitou o chamado de Deus. Aqui, no capítulo 26, Jeremias está anunciando ao povo de Judá, no período do reinado de Joaquim monarca. Ele foi interpelar o povo para falar da vontade de Deus. Porém, os sacerdotes não gostaram do que Jeremias estava falando. É evidente, não eram as palavras de Jeremias, eram as palavras do Senhor faladas através deste profeta. Mas ele persistiu. Os sacerdotes disseram: esse homem tem que morrer. O evangelho de hoje, tirado do livro de Mateus, capítulo 13, versículo do 54 ao 58, nos traz um acontecimento semelhante a esse. Jesus ele vai até Nazaré. Nazaré é a terra natal de Jesus. Vai até a sinagoga e as pessoas que estavam escutando começaram a dizer: não é esse aqui o filho do carpinteiro? Não é esse o filho de Maria? Etc. Eles não estavam acreditando que aquele era Jesus, aquele que tinha tanta sabedoria, tanto entendimento, que fazia milagres. Eles não conseguiam compreender como aquele menino que cresceu com eles, que viveu boa parte da sua infância, agora falava com toda aquela eloquência e fazia tantos milagres. Jesus, no finalzinho aqui, vai dizer: um profeta só não é bem estimado em sua pátria e em sua família. E por fim, São Mateus no Evangelho diz: Jesus não fez muitos milagres lá em Nazaré porque eles não tinham fé. Uma condição básica para que o milagre aconteça é a fé. Está aí tantos exemplos que nós temos nas Sagradas Escrituras, em especial nos Evangelhos, de situações em que Jesus ia, as pessoas precisavam do milagre, precisavam da cura, e Jesus fazia por quê? Porque eles tinham fé, necessidade de ter fé. Mas em Nazaré
Jesus estava desacreditado. As pessoas não conseguiam acreditar que aquele menino conseguia fazer tudo aquilo. Então, o que há de comum nessas duas leituras? De Jeremias e de Mateus? Resistência ao anúncio da palavra do Senhor. Resistência ao profetismo, que Jesus também era um profeta. Então, o anúncio do Evangelho, meu irmão e minha irmã, tem dessas coisas. Quem anuncia a palavra sabe. Algumas pessoas acolhem de bom grado, de bom coração e vivem aquilo que, pelo menos tentam viver aquilo que é anunciado. Porém, em outras situações, as pessoas não acolhem, não querem saber dessa mensagem, dessa palavra que está sendo anunciada. Não querem nem saber. Pois bem, no caso, nós temos hoje o exemplo de Santo Inácio de Loyola. Ele precisou de um acontecimento grandioso na vida dele, que foi o quê? Sofrer um grave acidente. Ele teve um sinal. Ele estava em batalha, de repente ele ficou gravemente ferido. Aquilo fez com que Inácio, no período que ele estava ali no hospital em recuperação, começasse a procurar, a ler, a meditar sobre o Evangelho, sobre a vida de Jesus, sobre a vida dos santos. De fato, a proposta que nós temos aqui no canal do YouTube da nossa paróquia Santa Luzia é também fazer isso, uma forma de propagar o Evangelho. É claro, a gente faz reflexões curtas, mas tentamos fazer uma mensagem profunda, para que aquilo que é dito possa ser pensado, possa ser refletido e nós possamos colher um fruto depois, ainda que pequeno. Vemos aqui então em Jesus e em Jeremias homens que não desistem. Jeremias, mesmo sendo acusado, mesmo os sacerdotes querendo matá-lo, ele seguiu em frente, continuou a anunciar, não se preocupou com isso. Jesus, da mesma forma, foi até o final, foi até a cruz. É necessário também nós, da forma como nós podemos fazer, anunciar e não desistir. Provações inúmeras aparecerão, mas nós seguimos a um Deus que não larga da nossa mão, que não nos deixa só. Deixemos que o exemplo de Santo Inácio de Loyola, com a sua perspicácia de aproveitar o sinal que Deus deu, que foi o quê? Aquele acidente, claro, um pouco desagradável, porque ele poderia ter ocasionado a morte, mas ele aproveitou para conhecer o Senhor e segui-lo depois como religioso. Nós também devemos aproveitar, por exemplo, o grande sinal que temos na atualidade, a pandemia, que mostra para nós o quê? Que o ser humano, em sua condição humana, é muito frágil. Que esse vírus invisível pode ir até nós e nos matar, e o que fica? Uma reflexão que eu deixo com você nesse dia, que nós possamos cada vez mais buscar o Senhor, amá-lo com o nosso coração sincero. Repito mais uma vez, fazemos o seguimento de Jesus todos os dias. Não é nem um pouco fácil seguir o Senhor. Não é nem um pouco fácil dizer não às situações que não nos aproximam do Pai. Porém, nós podemos conseguir, fazendo a nossa parte, seguindo todos os dias. É um caminho que não iniciou ontem, eu sei, e que não vai terminar amanhã. É um caminho que vai dia após dia até o final da nossa vida. Então, meu irmão e minha irmã, divulgue esse vídeo, faça com que chegue até mais pessoas, faça com que essa reflexão se estenda no YouTube, possa divulgar para outras pessoas também poder conhecer o canal da nossa paróquia e assistir às nossas reflexões. Então, vamos pedir a bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intermédio de Santo Inácio de Loyola e de Santa Luzia, nossa padroeira, desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.